Olá, hoje no Mundo Político, as sinalizações de Lula na Assembleia da ONU. O discurso do presidente na abertura da Assembleia Geral refletiu as mudanças recentes no direcionamento da política externa brasileira. Como suas palavras repercutiram aqui e no mundo. E ainda o simbolismo das participações dos líderes de Estados Unidos e Ucrânia, e as ausências de China, Índia e Reino Unido. Eu converso com a especialista em Relações Internacionais, Laura Weisbich, diretora do Programa de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford, que conversa conosco direto da Inglaterra. Obrigado por estar conosco mais uma vez, Laura. Um prazer recebê-la no Mundo Político. Prazer é meu. Laura, em seu discurso de abertura, o presidente Lula falou bastante coisa na ONU. Entre outros tópicos, fez cobranças a países ricos sobre questões climáticas, críticas ao Conselho de Segurança, evitou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, destacou o drama da pobreza em escala global e pediu prioridade ao seu enfrentamento. O que mais lhe chamou a atenção em relação ao tom geral desse pronunciamento do presidente brasileiro? Foi um pronunciamento, a meu ver, muito acertado. Foi um pronunciamento, ao mesmo tempo, sóbrio, calmo, mas muito enfático. Eu acho que o que me chamou a atenção foram duas coisas. A primeira foi o cuidado de centrar o discurso inteiro, os 15 minutos que o presidente tinha, em torno da ideia de desigualdades. E assim trazer um conjunto de temas que são importantes tanto para a agenda internacional, global, das Nações Unidas, porque esse era o fórum, justamente a tribuna da Assembleia Geral, mas também temas que falem para uma audiência brasileira, para o público doméstico. E nesse sentido, eu acho que é um discurso acertado justamente porque foi capaz de dar essa coerência em torno da ideia de desigualdades e aí perfilar um conjunto de desafios, sejam nacionais, sejam globais, que dialogam com o tema das desigualdades. As desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, o impacto das desigualdades em questões sensíveis, como a mudança do clima, as desigualdades de poder na seara internacional, e aí um argumento sobre a famosa reforma da governança global, que é um tema muito caro ao presidente. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Me chamou muita atenção a coerência do discurso em torno dessa ideia de desigualdades e como, a partir daí, o presidente foi trazendo elementos que são a sua visão, né, como estadista, como representante do governo brasileiro, mas também como um líder com uma aspiração de falar para o mundo e de trazer soluções para problemas globais, que vão além, né, dos problemas que são do Brasil. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, que me chamou a atenção, foi, eu mencionei, né, na minha introdução aqui à resposta, foi eu acho que essa cautela, essa escolha de palavras que me pareceu muito acertada, porque é um contexto de extrema polarização, tanto doméstica quanto internacional. Eu acho que o Lula é um líder experiente e ele sabia disso, sabia que o tom tinha que ser um tom que era contundente, mas ao mesmo tempo calmo, que não fizesse provocações, que não gerasse ambiguidades e ruídos. Então, acho que esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Então, primeiro, coerência em torno de uma ideia-chave, que é a desigualdade, e como ele acaba perfilando um conjunto de desafios que me pareceram bastante relevantes, e a gente vai entrar na discussão, claramente. E o segundo ponto é no formato, né? Como o formato foi adequado nesse sentido, e que pareceu, e eu finalizo aqui, pareceu agradar o público ali, o público que assistia na própria Assembleia Geral. Lula foi interrompido talvez umas 5, 6, 7 vezes com aplausos, e eu acho que isso não se viu em tantos outros discursos que seguiram depois do presidente Lula. Então, mostra que agradou ao público ali presente. E ele, de fato, evitou improvisos. Surgiram comparações, Laura, pós-pronunciamento com as últimas manifestações, né, do Brasil na Assembleia Geral, ainda durante a gestão Bolsonaro. Quais diferenças mais notáveis foram explicitadas?
Olha, a primeira grande diferença é a diferença de visão de mundo, né? Que é uma visão política, mas também uma visão de política externa, em que o presidente Bolsonaro, na época, tirou um pouco o Brasil do rumo tradicional da política externa brasileira e até, vamos dizer, dos temas tradicionais da mirada e as propostas que o Brasil geralmente leva para as Nações Unidas e que geralmente traz nesses tipos de discurso na abertura da Assembleia Geral. Então, nesse sentido, o governo Bolsonaro e os discursos do Bolsonaro são mais a exceção do que a regra. O Lula volta a uma normalidade, digamos, de uma posição política do Brasil na seara internacional, que é uma posição de construtor de consensos, de ponte, de voz do chamado Sul Global, de uma voz crítica, contundente, mas também propositiva de soluções. Esse tem sido a característica brasileira nas últimas décadas, desde a redemocratização. Então, nesse sentido, o Bolsonaro era mais a exceção do que a regra. E o Bolsonaro trouxe para o seu discurso, que é um discurso, enfim, que era um discurso carregado de platitudes, né, de simplificações, inclusive até uma crítica ao próprio sistema das Nações Unidas, porque o Bolsonaro tinha essa visão de que as Nações Unidas eram parte de um projeto chamado globalista, que as Nações Unidas tinham que voltar a ser, tinham que parar de ser a casa dos organismos não governamentais, que as Nações Unidas tinham ficado ideológicas. Esse é um pouco, estou trazendo um pouco, né, do discurso do presidente Bolsonaro. E nesse sentido, tem claramente uma grande diferença entre o que se ouvia do Bolsonaro e o que se escutou do Lula essa semana, justamente porque o Lula tem outra postura, uma postura de valorização do sistema multilateral, valorização das Nações Unidas. Isso está presente no discurso inteiro, inclusive as primeiras falas, os primeiros minutos da fala do presidente Lula é justamente de que ele confia na humanidade e na capacidade das instituições de resolverem problemas globais. E nesse sentido, até para finalizar aqui essa resposta, confiar no papel das Nações Unidas não significa não criticar as Nações Unidas, ou não apontar para necessidade de reformas, ou não trazer pontos sensíveis. Então, é importante colocar isso, que o discurso do Lula não é um discurso de um elogio, talvez, acrítico do sistema, ou uma apologia das Nações Unidas tal como estão. É uma aposta nesse mecanismo para resolver questões globais, para fomentar a cooperação, para criar a possibilidade de solucionar problemas que atingem o conjunto de países. E não significa que as Nações Unidas sejam perfeitas ou que não sejam passíveis de reforma. Pelo contrário, os governos do PT, historicamente, e a política externa brasileira, historicamente, sempre foi bastante crítica às instituições, sempre apostou na reforma das instituições. Então, acho que essa é a grande diferença. Laura, como que você analisa a repercussão internacional das falas de Lula? Aqui no Brasil, né, hoje na imprensa, temos alguns relatos conflitantes em relação a isso, de jornalistas que acham que repercutiu muito bem, outros pontuando que em alguns dos principais veículos do mundo, a participação brasileira ficou ali relegada ao segundo plano. Eu acho que nem é surpreendente que a participação brasileira tenha ficado relegada ao segundo plano, considerando a obsessão, né, da agenda internacional e, sobretudo, da mídia internacional com o conflito na Ucrânia. Então, eu não acho que isso necessariamente seja um problema. Eu acho que isso, na verdade, é um diagnóstico, né, um sintoma de que o mundo político hoje está extremamente voltado e talvez até em alguma medida capturado por uma problemática, que é uma problemática importante, que é a guerra na Ucrânia, mas que de maneira nenhuma esgota, né, o conjunto de questões internacionais e eventos internacionais e problemáticas que precisam ser abordadas. Então, eu acho que a gente tem que pensar essa ideia de repercussão internacional, talvez até de maneira multifacetada. Então, repercussão internacional pode ser a mídia internacional, que os jornais, né, as grandes capas ali estão dizendo quais são as manchetes, e nesse sentido, sim, o Lula não é manchete dos outros governos. Na verdade, continua a ser, a grande manchete ali continua sendo quem disse o quê sobre a guerra da Ucrânia.
Agora, uma outra audiência internacional que eu acho que aí sim repercutiu bem e repercutiu positivamente são um conjunto de tomadores de decisão, de políticos, de diplomatas, de uma sociedade civil global, que aí sim não só tinha expectativa sobre o discurso do Lula, então a gente tinha visto um conjunto de matérias antes mesmo da Assembleia que diziam atenção ao Lula, vai ser um chefe de Estado importante do Sul Global, a voz do Sul Global. Claro, o Lula também é um estadista com experiência, então, né, esse conjunto de atores internacionais conhecem o presidente Lula já de dos outros mandatos. Essas vozes tinham, de novo, essa expectativa de que Lula seria um discurso importante, e muitas delas acho que confirmaram suas expectativas e acharam um bom discurso. Então, acho que tem essa repercussão no sentido da mídia, e a mídia continua bastante focada no conflito da Ucrânia, mas tem uma outra repercussão que é uma repercussão talvez mais difícil de capturar, mas que nós analistas, ou, né, enfim, pessoas que estão mais próximas aqui do ambiente diplomático, conversando nas conversas, no boca a boca mesmo, a gente entende que a repercussão do discurso é positiva, e coloca o Brasil, de novo, eu acho que apazigua um pouco dos ruídos de que o Lula não é um líder que está desafiando a ordem mundial, contestando e criando instabilidade. Pelo contrário, o Lula se coloca como uma voz do Sul Global, um país em desenvolvimento importante e que quer avançar em agendas que o mundo já concordou que são agendas importantes, e está ali colocando na mesa algumas propostas. Então, nesse sentido, eu acho que a repercussão foi positiva nesse âmbito aqui dos tomadores de decisão, diplomatas e, enfim, comunidade de política externa de outros países, como eu enxergo. Laura, internamente a repercussão geral foi positiva aqui no Brasil, com algumas ressalvas aí, sobretudo de ativistas ambientais que esperavam ali uma fala mais incisiva sobre novos compromissos. Agora, consideradas aí todas as repercussões interna, externa, né, como dimensionar a atual estatura geopolítica do país? O Brasil tem potencial para assumir papéis relevantes para além da questão climática? Olha, o Brasil chega, o Brasil volta, né? O Brasil voltou é a frase do presidente Lula, mas volta com desafios, né? Volta com desafios internos e volta num cenário muito mais complexo internacionalmente. Eu acho que geopoliticamente o país tem estatura, tem capacidade, tem autoridade, tem legitimidade para liderar certas agendas, e não todas. E eu acho que isso é importante, inclusive, para a questão de encontrar essas prioridades. Quais são essas prioridades em que o Brasil pode liderar? Você mencionou uma, que é a agenda climática e ambiental, e com certeza o Brasil aí é um país fundamental, não só porque é o maior detentor de floresta tropical, né? 60% da maior floresta tropical, que é a Amazônia, está no nosso território, o que já cacifa o Brasil para ser uma parte importante dessa discussão. O Brasil também tem matriz energética limpa, mais limpa do que a maioria dos países, e o Brasil tem uma tradição de ativismo ambiental que tenta conciliar desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento com questões ambientais. Então, isso já nos cacifa, de novo, como país, para liderar nessa agenda, e o governo Lula já mostrou que quer fazer isso, por exemplo, na questão de relançar um diálogo entre países amazônicos, com a cúpula de Belém no mês de agosto, relançar também um diálogo com outros países detentores de floresta. Então, eu acredito que sim, essa é uma das agendas. Eu acho que existem outras agendas, inclusive agendas de conflito e paz e segurança, que o Brasil pode ter um papel importante, seja em âmbito regional, com o caso da Venezuela, e outras instabilidades. Hoje a gente está vendo crises democráticas, né, de instabilidade e insegurança em outros países da nossa região, e o Brasil tem toda a capacidade, de novo, e legitimidade para ser um grande líder nessas agendas.
E para além do contexto regional, né, eu não vou necessariamente chegar até o caso da Ucrânia, eu acho que esse é um dos casos mais sensíveis, mas no contexto africano, de novo, o Brasil tem um papel histórico muito importante de estabilização de países como Guiné-Bissau, em que o Brasil já se credenciou junto às Nações Unidas como um parceiro, né, na promoção da paz e estabilidade após rupturas democráticas. Então, eu acho que tem sim um espaço para o Brasil liderar discussões climáticas, discussões de desenvolvimento, por exemplo, da reforma dos mecanismos de financiamento ao desenvolvimento, e o Brasil pode fazer isso no caso do G20, já colocou isso na pauta, e também pode ser um líder em questões de segurança, mas talvez não todas, e eu acho que aí é o calibre das ambições. O Brasil pode falar muita coisa, e o presidente Lula tem essa característica, né, de espontaneidade, também de vontade de colocar o Brasil em muitos tabuleiros, mas na prática a gente não tem capacidade de liderar em todas as agendas globais. A gente vai continuar tendo assento em fóruns importantes, do G20 ao BRICS, à comunidade de países da língua portuguesa, todos os assentos que a gente tem no âmbito regional, então a gente é um país importante. Agora, a liderança precisa ser construída com calma e com estratégia. Eu acho que esse é meu principal argumento aqui, é que é preciso, da parte do governo, um planejamento estratégico e uma mirada um pouco, talvez, mais cautelosa de quais são as agendas que, de fato, a gente tem capacidade e vontade de liderar. Acredito que muitas delas já foram mencionadas, né? Estão ali no discurso do Lula, questões importantes de desenvolvimento, mas, de novo, precisa ser capaz de escolher e focar um pouco os esforços. Laura, vamos falar agora do clima geral da Assembleia, né, que foi muito destacado ali um certo esvaziamento pelas ausências, com exceção dos Estados Unidos, dos membros do Conselho de Segurança. Que pressões isso traz sobre a ONU? Olha, a ONU se encontra hoje numa situação muito, muito, muito delicada, porque a própria ideia de que o Conselho de Segurança seria capaz enfim, de trazer a solução para os conflitos hoje vigentes, ela está sendo posta em xeque, né? Há bastante tempo o Conselho de Segurança como instituição se encontra paralisado. E ele se encontra paralisado pelas próprias regras do jogo. O fato de que o Conselho de Segurança tem membros permanentes, esses membros permanentes têm direito a veto, faz com que assuntos que desagradem ou que sejam mais sensíveis para um ou outro membro com direito a veto acabem não sendo discutidos. E aí, nesse sentido, nas últimas décadas, teve uma proliferação de arranjos e soluções que são feitas ad hoc à margem do Conselho de Segurança. E é nesse sentido que parte da crítica de países como o Brasil, de que o Conselho de Segurança precisa ser reformado, ganha legitimidade, porque o Conselho de Segurança, de fato, ele virou um órgão cujo mandato não pode ser efetivado porque se encontra paralisado. As próprias regras do jogo emperram, né, inviabilizam a atuação do órgão. Essa reformulação da governança internacional, né, que é defendida pelo presidente brasileiro e também por outros líderes, já é algo mais viável no horizonte da ONU? Eu acho que, em termos de discurso, tem ganhado adesão. Então, antes era um pleito de poucos países, e sobretudo os países médios ou emergentes, e que esses não tinham assento permanente, no caso do Conselho de Segurança, e que ambicionavam esse tipo de assento, e que tinham uma voz quase um pouco, estavam falando quase um pouco de maneira um pouco marginalizada, um pouco solitária, porque sobretudo as grandes potências, os países com direito a veto no Conselho, não, né, ignoravam, não acatavam isso, não achavam necessário como reforma. Houveram outras, no caso do Conselho de Segurança, houveram outras tentativas de reforma, aí sim, não no sentido de mudar o número de países permanentes, mas no sentido de mudar os procedimentos, inclusive a abolir esse instrumento que é o veto. A maioria dessas reformas não prosperou.
E parte disso é justamente pela armadilha do sistema de veto, porque o veto faz com que os países com direito a veto vetem, inclusive, as possibilidades de reforma. Mas esses países, passando por França, Inglaterra e mesmo Estados Unidos, têm cada vez mais ecoado algumas das críticas e estado abertos a discutir reformas. Eu acho que a gente avançou muito pouco, considerando que esse já é um pleito antigo, tem mais de 20 anos. Acho que a gente avançou muito pouco e não é suficiente. Eu não vejo sinais de reforma eminentes. No entanto, existem possibilidades, e aqui para além também do Conselho de Segurança, existem possibilidades de que uma discussão mais ampla sobre reforma das Nações Unidas e reforma da governança global sejam encaminhadas, endereçadas nos próximos anos a partir de um conjunto de eventos e oportunidades. O G20 capitaneia algumas dessas reformas no âmbito mais aqui das questões econômicas, da reforma da governança global financeira e econômica. Então, vai puxando, né, de alguma forma, a discussão, e essa discussão tem impacto em instituições, seja na ONU, seja no Banco Mundial, seja no FMI, mas também a própria ONU vai realizar no ano que vem o que eles chamam de Cúpula do Futuro. E aí é uma cúpula que está sendo organizada pelo secretário-geral, né, no marco do secretário-geral Guterres, e é uma cúpula que tem como ambição alavancar um pouco das reformas que estão pendentes dentro do sistema ONU, e como que elas dialogam, de novo, com coisas que estão ocorrendo fora do sistema ONU. Então, eu acho que temos uma oportunidade, sim, dado as múltiplas crises que a gente vive hoje, de alavancar certas reformas, mas eu não sou otimista nesse sentido de que a reforma do Conselho de Segurança vai sair no curto prazo. Eu acho que esse vai continuar sendo um grande entrave nas negociações entre países. Laura, o presidente americano, né, Joe Biden, também falou sobre bastante coisa na Assembleia e ressaltou que busca gerir, né, a relação com a China, a concorrência, de forma responsável, foi o termo que ele usou. O rumo dessa disputa, né, entre as duas potências tem que peso para as ambições dos países emergentes, o Brasil entre eles? Olha, a relação entre as duas potências e a rivalidade entre elas configura hoje o que algumas pessoas chamam de nova Guerra Fria. Eu pessoalmente não gosto muito desse termo, mas acho que de alguma maneira captura uma nova configuração em que o declínio então da hegemonia norte-americana significa uma rivalidade com uma outra superpotência, no caso a China. E isso baliza, né, as aspirações e também a margem de manobra de um conjunto de outros países, ou de quase todos os outros países. E no caso que você mencionou, dos emergentes como o Brasil, eu acho que o grande desafio aqui é encontrar justamente esse espaço, que é um espaço de margem de manobra e de capacidade de alavancar oportunidades de um lado ou de outro lado, sem ter que fazer essa escolha, né? Sem ter que fazer um alinhamento automático a um lado ou outro lado. No caso do Brasil e de emergentes como o Brasil, a ideia de uma ascensão de uma nova potência, nesse caso a China, é inicialmente benéfica. Por quê? Porque o mundo unipolar é um mundo que sufoca, né, as aspirações de outras potências. Agora, um mundo de rivalidade e polarizado, tal como se encontra hoje, é um mundo extremamente instável. E não só instável, é um mundo onde um conjunto de temas concretos que necessitam acordos para cooperação, e aqui eu estou pensando em questões bem concretas mesmo, como a questão das mudanças climáticas, acabam ficando travadas ou subjugadas, ou enfim, acabam sendo marginalizadas porque a rivalidade intensa entre essas duas potências impede, né, que outros temas da agenda entrem na agenda e depois sejam alavancados. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem o desafio de conseguir, de alguma forma, pluralizar essa agenda para além das prioridades das potências estabelecidas aqui, Estados Unidos e China, e de alguma forma conseguir trabalhar e colaborar com ambas, porque o Brasil tem agendas que convergem com os Estados Unidos e tem agendas que convergem com a China, e nesse sentido
Eu não acho que o Brasil hoje está disputando o mesmo jogo, né? Não está competindo com a China por ascensão. O Brasil está ali entre outras potências médias, buscando maior espaço e buscando reformas que lhe beneficiem, mas hoje, claramente, a China, que também pertence ao sul global, já não joga na mesma liga, né? Já joga numa liga muito diferente. Então, eu acho que é um contexto bastante delicado, mas que traz espaços para lideranças alternativas. E o Lula, no discurso, voltando ao discurso do Lula, eu acho que ele é feliz quando traz de volta o tema do desenvolvimento, porque essa é uma agenda que é uma agenda do Brasil, em que o Brasil tem experiência, que tem credibilidade, então o desenvolvimento, a fome, a sua articulação a articulação entre questões de desenvolvimento, fome e mudanças climáticas, por exemplo, é uma área que o Brasil tem capacidade de alavancar. E que pode fazer isso a despeito da rivalidade Estados Unidos e China, por exemplo. Laura, nos resta pouco tempo, mas eu queria terminar essa entrevista com uma avaliação sua sobre a participação de Zelensky, da Ucrânia, na Assembleia Geral e as perspectivas de um encontro bilateral que está previsto, né, entre Ucrânia e Brasil para essa quarta-feira. Bom, o presidente ucraniano foi fazer ele faz uma performance, né, nas Nações Unidas, ele tem todo a retórica e, enfim, tem um discurso bastante forte e sabe que tem muitos aliados ali também. Tinha muitos aliados ali também na plateia. Eu acho que né, como líder de um país que hoje enfrenta uma guerra e uma invasão, ele tem todo o interesse e a capacidade de usar a tribuna da ONU para fazer o seu apelo e para criar, né, enfim, para trazer a sua versão da história do conflito. Acredito que no caso do encontro com o presidente Lula, hoje é difícil ter uma clareza de quais vão ser os resultados dessa reunião. Já houveram muitos ruídos no sentido de que Lula é percebido, sobretudo pelo Ocidente, como um líder que estaria mais alinhado ao lado russo. Mas eu acho que se esse fosse o caso, o Zelensky nem se reuniria com o Brasil. O Zelensky, no final das contas, sabe que precisa de países como o Brasil e que precisa de líderes como o Lula, porque é interesse do Zelensky a paz. É interesse do Zelensky que não exista mais guerra na Ucrânia, porque afinal é o seu país que está sendo invadido e são os seus cidadãos que estão morrendo. Então, nesse sentido, o Zelensky precisa de apoio de atores e de países do sul global como o Lula. É interesse do Lula também ser um ator, um mediador e uma pessoa importante na resolução desse conflito. Então, aqui existe uma possibilidade, uma oportunidade de convergência, de que Lula ajuda Zelensky no que é mais caro a Zelensky, que é a própria estabilidade e continuidade do seu país, e, ao mesmo tempo, Zelensky ajuda Lula a se cacifar como um mediador internacional e a trazer, né, de novo, elevar o perfil do presidente e do Brasil como um país que pode criar essas pontes. Nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem que aguardar. Não está claro para mim vamos dizer, as sensibilidades do Zelensky e quanto que ele estaria disposto a entregar, digamos, a Lula ou a outros líderes do chamado sul global a chave, digamos, do processo de mediação. Eu acho que ele está disposto a conversar e isso já é um bom sinal. Nem todo líder do sul global consegue reuniões para falar com as partes, então isso mostra que o Brasil tem esse papel. Agora, é uma construção lenta. Eu acho que, infelizmente, a gente não chegou, já faz mais de 2 anos de conflito e a gente ainda não chegou no momento em que esteja evidente quais vão ser os próximos passos para mediação e para eventuais negociações, tá? Então, fica mais em aberto essa pergunta. Vamos continuar acompanhando os movimentos. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Laura. Um prazer. Prazer foi nosso. Eu conversei com Laura Weisbich, especialista em relações internacionais e diretora do Programa de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford. Falamos sobre as repercussões do discurso do presidente Lula
feito na abertura da Assembleia Geral da ONU, e ainda de outras manifestações e ausências de líderes que marcaram o encontro multilateral. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.